A Turbo Busa é o predador supremo do mundo do motociclismo, mas apesar de seu status como o ápice, a indução forçada permaneceu bastante evasiva no reino das duas rodas. O que é estranho porque quando se trata de carros, tudo, desde crossovers pedestres até hipercarros supremos, tem turbocompressores por dentro e sob o capô. Bem, rapazes, parece que as coisas finalmente estão começando a mudar. Nos últimos meses, tanto a Yamaha quanto a Honda revelaram patentes para motocicletas turboalimentadas. Sim, motos turbinadas de fábrica, você me ouviu direito. A Honda está trabalhando no compressor elétrico do seu conceito V3, que foi provocado na Exposizione Internazionale Ciclo Motociclo e Accessori no ano passado. E a Yamaha agora embarcou em uma onda semelhante com outro design de compressor elétrico. Então hoje vamos mergulhar no passado, presente e futuro das motocicletas turbinadas. Vou mostrar a vocês por que isso pode ser o futuro do motociclismo. Vou contar por que elas não decolaram nos anos 80, por que o Supercharger H2 da Kawasaki pode ser mais uma ostentação do que uma solução viável, e por que agora pode ser o momento em que finalmente teremos motos turbo de verdade. Vamos voltar no tempo para os anos 1980. Entendeu? Os anos 80 foram uma era de maximalismo, excesso e arrogância. Qual melhor época para desenvolver motocicletas turboalimentadas insanas e perigosas? O tempo de Reagan no cargo também não prejudicou, já que sua política de instituir tarifas sobre motocicletas de grande cilindrada forçou as 4 grandes a se adaptarem. A Harley-Davidson poderia construir motores tão grandes quanto quisessem, mas os japoneses estavam limitados a um certo tamanho, a menos que quisessem incorrer em aumentos massivos de custos, então a solução se tornou bastante óbvia. A Honda nos deu a CX500 Turbo, a Yamaha tinha a XJ, 650 Turbo, a Suzuki tinha a XN, 85 e a Kawasaki trouxe a GPZ 750 Turbo. No papel fazia muito sentido, quer dizer, o que não amar um motor pequeno produzindo mais potência? Mas o fato é que essas motocicletas eram, na melhor das hipóteses, novidades caras e, na pior, bestas homicidas desajeitadas para pilotar. Atraso do turbo, má alimentação, suspensão ruim, freios ruins e um design realmente complicado tornaram essas motocicletas impopulares basicamente entre todos os tipos de motociclistas de rua. Imagine estar na lateral do pneu inclinado, acelerando, e você recebe níveis inesperados de impulso da sua motocicleta. Sem mapeamento de combustível avançado ou auxílios eletrônicos ao piloto, sua moto entregaria repentinamente 50% mais potência do que o esperado, e tudo que você tinha para se salvar era a tecnologia de suspensão e pneus dos anos 1980. As tarifas diminuíram e a habilidade de engenharia dos fabricantes continuou aumentando. Logo após o lançamento das motos turbo, os fabricantes conseguiram voltar ao negócio de fazer motores naturalmente aspirados, que eram maiores e produziam tanto ou mais potência do que as motos turbo de forma mais confiável e simples. Todas essas motos turbo foram encostadas após poucos anos em produção. Isso deve ter sido um grande transtorno para esses fabricantes. Desde então, só houve uma motocicleta com indução forçada que passou da fase de protótipo para o cenário mundial, e essa é a Kawasaki H2 e seus modelos derivados, como a ZH2 e H2SXSE. Essas motos são supercarregadas, brutalmente rápidas e muito caras. Não é o tipo de moto que você compraria para se deslocar ou mesmo para um dia de pista, a menos que goste de maximizar a creatina. Elas são principalmente para posts de rodovia e exibição no Instagram. Então, se as motos turbo foram um fracasso no passado, o que me leva a acreditar que estamos à beira de um belo futuro com indução forçada? Bem, na Exposizione Internazionale Ciclo Motociclo e Accessori em 2024, a Honda revelou um novo conceito radical de uma moto V3 de 75 graus com um compressor elétrico enfiado dentro dela. Este compressor gira independentemente dos gases de escape, como é normalmente encontrado na maioria das aplicações turbo, e em vez disso usa um motor elétrico. Isso significa que você elimina praticamente toda a demora do turbo com isso, que é realmente o flagelo de uma moto turbo. Acredite em mim, como um cara que já teve uma verdadeira moto turbo na forma da minha antiga Turbo Busa, aumentar a potência em uma moto é aterrorizante. Divertidamente aterrorizante, mas ainda assim aterrorizante.
Uau, isso nem estava totalmente aberto. Estou com muito medo de acelerar totalmente. E é tão bom. O compressor elétrico é projetado para permanecer frio e compacto, o que significa que não há necessidade de um intercooler. Executivos da Honda declararam publicamente que realmente testaram um protótipo de estrada e têm planos de avançar com um modelo de estrada. Eu vou te dizer, se e quando as reservas para este Honda V3 Turbo abrirem, meu nome será o primeiro da lista. Vamos lá, dá uma moto turbo de fábrica? Me inscreva. Eles até chegaram a registrar a marca V3R nos Estados Unidos da América. E veja, a Honda não é estranha a designs de motocicletas excêntricos. Você pode ser perdoado por pensar assim, mas isso foi o sustento deles por décadas, fazer motores estranhos e únicos. No passado, a Honda fabricava supermotos com pistões ovais e 32 válvulas. Eles também fabricaram um motor V5 no MotoGP, que foi a motocicleta mais vencedora naquela época. A abordagem da Honda para o seu e-Turbo V3 é multifacetada. Por um lado, abre uma nova fronteira para o desempenho. E por outro lado, resolve as crescentes regulamentações de emissões e mantém uma motocicleta mais eficiente. No final das contas, deve ser mais realista e acessível do que algo como uma Kawasaki H2, mas ainda mais divertida e única do que sua moto média de 650 cc. Mais recentemente, a Yamaha também teve patentes descrevendo esses novos sistemas turbo que planejam instalar em suas motos. A Yamaha testou silenciosamente seu conceito de e-turbo na plataforma CP3 em 2020, onde essa aplicação produziu 180 cavalos de potência e 130 pés-libra de torque de um triplo de 847 cc. Números excelentes, se você me perguntar. Além disso, reduziu as emissões de monóxido de carbono, 2 em 30%. A Comissão Europeia achará isso ótimo. Registros recentes de patentes mostram uma configuração compacta de e-turbo similar ao V3 da Honda. Isso otimiza para minimizar o atraso do turbo e o calor do motor. Os fabricantes têm experimentado com design e configurações alternativas de motores por décadas, inclusive no motociclismo. Quer dizer, até a Suzuki ia colocar um conceito de e-turbo no novo motor de 776 cc que está na plataforma GSX-8, mas no final eles decidiram que seria muito emocionante e optaram por novos gráficos ousados em vez disso. Sinto que as motos turbinadas vão seguir a mesma onda que vimos as motos automáticas fazerem, onde a Honda lançou seu DCT e ninguém se importou, e então, mais cedo ou mais tarde, todos tinham algum tipo de oferta de moto automática e talvez as motos turbinadas sejam a mesma coisa. A Kawasaki definiu o tom em 2015 com sua H2 e agora, 10 anos depois, todos estão se esforçando para criar uma aplicação turbinada. Agora, olha, você sabe que não gostamos de falar sobre carros neste canal, isso não é segredo. Eles são para entusiastas de cérebro pequeno com mais espaço na garagem do que habilidade real, mas se estamos falando sobre a proliferação em massa de motores com indução forçada, não podemos deixar de falar sobre os últimos 20 anos no espaço automotivo, porque tem sido meio louco. Antigamente, se você queria um carro turbo, provavelmente significava conseguir algo alemão e caro. Da mesma forma, os japoneses começaram a turbinar tudo na busca pelo poder supremo. As leis de emissões se tornaram mais rigorosas e a economia de combustível virou um ponto de venda. Os fabricantes perceberam que poderiam adicionar induções forçadas aos motores para atender aos novos requisitos. Os turbos permitiram que esses motores mantivessem alta potência e baixo consumo de combustível nessas aplicações. Agora você tem turbos literalmente em tudo, desde Chevy Malibus até Ford Escapes e provavelmente no seu cortador de grama em casa. Com a popularização dos turbos, a tecnologia de suporte também se tornou mais comum. Você viu injeção direta, EQs avançados, mapeamento de combustível, sensores de detonação, wastegates eletrônicos, controle de tração e ABS. E os turbos não são a única tecnologia que foi destilada do mundo dos 4 rodas para o motociclismo. Injeção de combustível, ABS, controle de cruzeiro equipado com radar e até mesmo o Apple CarPlay fizeram seu caminho para o motociclismo a partir dos carros. Enquanto o aumento da popularidade das aplicações turboalimentadas foi em grande parte uma resposta ao aperto das regulamentações de emissões, modificadores e construtores sempre souberam que turbos são sinônimo de potência, e eles frequentemente têm o desejo de desbloquear mais potência de seus motores originais. Ser capaz de reduzir o tamanho sem diminuir a potência é uma ideia empolgante.
As motocicletas já oferecem proporções de potência-peso de outro mundo, mas adicionar impulso à equação pode ser o ingrediente que falta para desbloquear uma potência verdadeiramente divina. A V3 da Honda poderia ter a manobrabilidade de uma moto de peso médio, mas poderia ter a potência de uma moto líder. Resta ver se o tamanho do virabrequim nessas aplicações vai ser tão grande quanto em outros motores de maior cilindrada, porque normalmente esse é um dos fatores limitantes de quão ágil e ágil uma motocicleta se sente, é o quão pesado e grande é o virabrequim dentro do motor. Obviamente outros fatores contribuem para isso, como o ângulo de inclinação, a base da roda e o tamanho geral da moto, mas é tentador imaginar uma moto de peso médio com potência de moto líder. Caramba, imagine se a Yamaha turbinasse sua MT-9 e superasse a MT-10. E embora isso possa parecer improvável, já vimos algo assim no passado. No início dos anos 90, por exemplo, vimos isso acontecer onde a engenharia, qualidade, design e fabricação estavam progredindo tão rapidamente que algo como a Honda Fireblade pesava apenas um pouco mais do que as 6 centenas da época, mas era mais rápida do que a maioria dos milhares em uma pista de corrida. Posteriormente, outros fabricantes priorizaram peso e manobrabilidade, tornando as motos esportivas subitamente muito mais rápidas e melhores. Acredito que a indução forçada será o próximo capítulo nesta equação. Faz sentido quando você pensa sobre isso. Agora veja, nós já vimos os 4 grandes tentarem isso uma vez no passado com motos turbo. Porém, as coisas mudaram drasticamente. Os fabricantes têm muito mais tecnologia para jogar neste problema de atraso do turbo, suspensão ruim, design ruim e pilotagem desajeitada. Se a Ducati pode fazer uma moto de 240 cavalos ser pilotável para o cidadão médio, certamente podemos descobrir uma moto de peso médio turboalimentada. Para começar, temos aceleradores eletrônicos e mapeamento avançado de combustível. Temos controle de tração muito avançado e ABS, o que significa que se os aumentos de potência ocorrerem em um momento inoportuno, bem, o controle de tração pode te salvar. As motos atuais têm diversos modos de condução, sendo possível ter um modo sem turbo e outro com turbo, alterando o mapeamento de combustível para se adequar a cada um deles. Colocá-lo no modo de aumento de esporte pode lhe dar 50 cavalos de potência extra. Todas essas coisas tornam a indução forçada mais segura e gerenciável para os pilotos. Novamente, acredite em mim, um cara que possuía uma moto turbo sem controle de tração, acelerador acionado por cabo e sem ABS, era aterrorizante pilotar. Mas eu também tive a chance de possuir um ZH2 e um Kawasaki H2, e até mesmo esse salto de cerca de 15 anos da Busa que eu possuía parecia um salto quântico em termos de tecnologia e segurança do piloto. Considere que todos esses sistemas e-turbo usarão um motor elétrico em vez de gases de escape para controlar o impulso. Teoricamente, uma unidade de controle eletrônico deveria conseguir ajustar e definir com exatidão a energia produzida pelo compressor. Essencialmente, todos os obstáculos que tornaram as motos turbo dos anos 80 difíceis e loucas para pilotar foram resolvidos, e isso nos deixa preparados e prontos para as motos turbo de hoje. Dito tudo isso, ainda existem muitos obstáculos a serem superados. As motocicletas têm muito menos espaço para acomodar alterações mecânicas dentro do motor e do chassi. Isso indica que eles terão muita dificuldade para encontrar uma forma de incorporar tudo isso nos modelos atuais. Pode ser necessário várias atualizações de quadro e chassi para encaixar turbos nesses motores. O outro elefante na sala é que os turbos esquentam muito. Isso não é um problema quando o turbo está escondido atrás da parede de calor do compartimento do motor em um automóvel, mas em uma motocicleta, quando está encaixado entre suas pernas, pode ser um problema. Os donos de Ducati afirmam que o calor no motor não é um problema. Os e-compressores que Honda e Yamaha estão testando em suas patentes parecem ser configurados de uma maneira que tenta resolver isso, mas apenas o tempo dirá sua eficácia. A H2 com seu supercompressor, por exemplo, fica muito quente. Ter que acomodar um intercooler seria um enorme desafio para a embalagem para os fabricantes de motocicletas também. E claro, no ano de nosso Senhor e Salvador, Rossi 2025, não podemos falar sobre turbos em motos sem falar sobre custo. Um novo e genuinamente inovador design de motocicleta não vai ser barato para fazer.
Além dos custos de P e D que acabarão sendo repassados para você como consumidor, você também terá que incorrer em muitos custos mecânicos adicionais para manter os turbos desta moto funcionando corretamente. Também podem haver problemas em países que têm requisitos específicos de licenciamento em torno das cilindradas do motor. Alguns países têm impostos específicos para determinados tamanhos de motor de motocicletas. E pequenas motos turbinadas poderiam desorganizar muita coisa. E por último, há o problema da cultura. Os motociclistas são, infelizmente, bastante resistentes à mudança. Quero dizer, vemos isso o tempo todo com a maneira como eles não querem que suas máquinas de 4 cilindros em linha vão a lugar algum por meio de triplos e duplos. Como eles vão reagir a motos turboalimentadas após 5 a 10 anos de conversas intermináveis sobre veículos elétricos no mundo das duas rodas, é emocionante ver os motores de combustão interna fazendo um grande retorno e vendo um desenvolvimento adicional, seja para conformidade com as emissões ou simplesmente para mais potência e ruídos legais de sopro. As novas patentes de turboelétrico da Yamaha e Honda são algo para se animar muito no espaço do motociclismo. Se ou quando essas motocicletas chegarem ao mercado, provavelmente não veremos níveis absurdos de turbo boost out, mas podemos ver novas máquinas de estilo espacial que usam a tecnologia mais recente e, em última análise, é um pequeno bloco de metal contendo uma série de explosões que é o que todos nós gostamos. O que você acha? As motos com indução forçada chegarão ao mercado nos próximos 3 a 5 anos? Ou tudo isso é apenas um hype bobo de um fabricante que está completando missões secundárias? Ou é simplesmente notícia falsa? O e-turbo finalmente será o prego no caixão da máquina de 4 em linha? Ou teremos agora puristas que lamentam o fato de que as motocicletas naturalmente aspiradas realmente eram as melhores? E inferno, talvez entre gêmeos, triplos e motos turbinadas, talvez o grito do 4 em linha finalmente seja silenciado. Que triste. Deixe seu comentário abaixo e clique no link deste vídeo para saber mais sobre motores de motocicleta. Fizemos este incrível vídeo sobre 4 em linha versus V4 que você não vai querer perder. Então vai e clique nesse link. O que você está esperando? Não irei a lugar algum até que você clique.